Pronto, vamos orar então para começarmos a quarta semana. Senhor, Deus amado, soberano, te agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos aqui hoje, falando a respeito da tua palavra, em um momento em que estamos tão sedentas por aprendermos mais de ti, por termos respostas acerca de coisas que não estamos entendendo. Te agradecemos, Senhor, porque à medida em que nós vamos buscando, o Senhor vai nos instruindo e vai nos explicando aquilo que nós precisamos entender. Nada além disso, mas aquilo que nós precisamos, Senhor. Perdoe os nossos pecados e, apesar de nós, Senhor, nos instrua com o Teu Espírito Santo. Fale aquilo que nós precisamos aprender sobre esse trecho de Tiago que vamos abordar esta semana. Que nada tire a nossa atenção e que a tua palavra seja cravada em nossos corações, Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, meninas, esta semana, a semana 4, nós tínhamos lá Tiago, capítulo 1, do verso 19 ao 27. Então, na semana anterior, na semana 3, com a Linice, nós vimos que há uma diferença entre tribulação, que é o que havíamos visto lá na semana que começamos de fato o estudo, com uma diferença entre tribulação e tentação. Basicamente, né, de maneira assim mais simplista, a tribulação ela vem do Senhor, ela vai nos purificar, ela vai nos amadurecer, ela vai nos levar à santificação e ela produz vida em nós. Por meio da completude que vai nos dando, nos amadurecendo, nos santificando, produz vida. Já a tentação, ela é resultado do nosso pecado, ela é desdobramento da queda e ela produz morte. Então, basicamente, essa é a diferença que nós podemos verificar entre tribulação e tentação. Nesses versos, então, dessa semana 4, do 19 ao 27, Tiago ele vai nos dar instruções de como nós podemos lidar de maneira mais efetiva e mais eficaz contra a tentação. Ele vai nos dar 3 instruções, basicamente, a princípio, e embora sejam apenas 3 instruções, elas vão ter assim um leque de abrangência muito grande. Eu, conforme fui avançando no estudo desse trecho aqui, eu fui pensando, menina, sobre coisas que eu nunca havia pensado antes até chegar nesse estudo aqui. Então, são 3 coisas que às vezes a gente fala assim, mas são só 3 coisinhas, como que vão me ajudar a lidar com tentações, porque são tantas e são tão diferentes os tipos de tentações que podem recair sobre mim, mas elas são de fato muito eficientes. Então, ele começa lá já nos dando essas instruções, né? Então, lá no verso 19, ele diz assim, eu estou com o nosso caderninho, tá? Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. São essas as 3 instruções iniciais. Prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para se irar. A gente vai repetir, né, isso ao longo do estudo. Então, nós não devemos ser faladoras, mulheres que falam demais, pessoas que falam demais. Quem tem mais de 35, enquanto eu estava hoje relendo o estudo, eu lembrei, quem tem mais de 35 vai lembrar que tinha uma música antes, eu era criança, quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos, essa música já era antiga, que falava assim, falador passa mal. E eu achei interessante essa lembrança, porque é uma música mundana.
E se o mundo sabe que uma pessoa que fala demais passa mal, era para a gente já ter entendido isso já com mais tempo, né? Então, a gente tem que ser pessoas que têm uma habilidade maior para ouvir e desenvolver uma habilidade que não é natural de nós, de ficarmos caladas. Só 3 instruções. E como são difíceis essas instruções. Quando o Senhor nos alertou que o caminho seria estreito, ele não estava de brincadeira mesmo, meninas. Quando a gente se propõe a seguir essas instruções aqui, a gente percebe bem isso, o quanto é difícil. Então, lá na semana anterior, a gente terminou com um versículo lá no 1,17, que dizia assim: não se enganem, diz lá no 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Então, Tiago, ele diz lá no verso 16, antes disso, né? Não se enganem, não erreis, fique esperto, né? Abra o seu olho, se liga. Toda boa dádiva vem do alto. Todas as coisas boas das quais nós necessitamos, inclusive para seguir essas instruções que serão passadas aqui nos versos que vão vir depois, elas vêm do alto. Lembrando que a gente ainda está na mesma carta, é a mesma pessoa, é o mesmo Tiago, falando para as mesmas pessoas das aulas anteriores. Então, ele está falando para irmãos, e ele continua falando em amor e como alguém que sabe, que passa por aquelas coisas também. Assim como ele passa por tribulações, ele também é uma pessoa que é tentada. E quando ele nos dá essas instruções aqui, ele não só sabe da importância delas, mas ele sabe o quanto seguir essas instruções o ajudam a diminuir os riscos de cair em tentação. E ele vai, então, continuar nos advertindo, né? Ele nos advertiu no verso 16, dizendo que a gente ficasse esperto. E lá no 19, ele vai dizer assim: meninas, sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, né? Sabeis isso, fiquem ligados nisso. Ele nos trata com amor, são instruções de quem deseja o nosso bem. Isso é outra coisa também importante. Não é só para tornar o estudo mais difícil, a nossa caminhada mais difícil, mas a instrução que vem direto do Pai, daquele que nos ama, daquele que quer o nosso bem, daquele que tem a vontade boa, perfeita e agradável. Antigamente, os antigos mestres judeus tinham um ditado que falava, né? Nós temos 2 ouvidos, uma boca e uma língua. E isso não é por acaso. Isso já são dicas, indícios de como deve ser o nosso comportamento. Devemos ouvir mais e falar menos, né? Eu estava até ouvindo a Ana Ruth acerca desse estudo falando, né, que a língua ela é murada, ela é cercada pelos dentes, como uma forma também de nos lembrar o quanto ela é perigosa, e a gente também vai falar especificamente sobre ela mais à frente. Lá no caderno de estudo, no exercício 4, tinha uma questão que nos fazia pensar assim: se a gente adotasse essas instruções de Tiago, se a gente ouvisse mais, falasse menos, se irasse menos, quem dos nossos relacionamentos seria mais afetado? Quem é que sentiria mais isso? É outra coisa também que me fez pensar bastante, né? Quem é que seria mais impactado? Quem sentiria mais se eu adotasse essas instruções assim como uma rotina na minha vida? É um encorajamento. Essa questão, mais do que uma reflexão, é um encorajamento para que a gente veja o quanto isso ia
ser diferencial em nossas vidas, o quanto agir dessa forma iria alterar completamente a nossa rotina. Só que cuidado também, né, meninas? Porque quando a gente então recebe esse encorajamento, a gente pensa lá nas pessoas que seriam afetadas por essa nossa mudança de comportamento, às vezes a gente tem um ímpeto já de falar, ah, é isso mesmo, eu vou mudar, e a gente até pode ter o rompante de querer fazer um voto com o Senhor, né? E falar, não, Senhor, eu vou falar menos e eu vou ouvir mais. Também não é para que a gente haja assim, não é para que a gente faça um voto com o Senhor, que a gente vai falar mais. Eu também me lembrei de outra passagem da palavra, lá em Eclesiastes 5, 4, que diz assim: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votes e não pague. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne. Eu li do Eclesiastes 5, do verso 4 até o 6a. E é tão interessante que aqui a gente tem a associação de que aquele que se precipita a falar e a fazer um voto com o Senhor é um tolo. Assim como o que os versos que a gente viu indicados pelo caderno também nos aponta lá no livro de Provérbios. Lá no livro de Provérbios a gente vê que até um tolo calado se passa por sábio. A gente não sabe que a pessoa é tola até que ela abra a boca. Então, que a gente também não pegue essas instruções e se precipite achando que vai ser fácil essa mudança. Não, eu vou mudar, eu vou simplesmente parar de falar, eu vou ouvir mais. Deve ser um exercício diário, irmãs. Deve ser um compromisso nosso, sim. Deve ser algo que seja decidido por nós. A gente deve ser diligente em, agora que fomos instruídas a isso, a mudar, mas que seja algo assim, construído dia a dia. Tentativa e erro. A gente vai tentar, a gente vai falhar, nós vamos pecar, inclusive, tentando, e aí o Senhor vai nos dar arrependimento, nós vamos pedir perdão e a gente vai tentar de novo, mas é um exercício diário. Dos nossos relacionamentos, tem alguém que seria mais impactado, ou o esposo, ou no meu caso, o meu filho, né, que já por várias vezes sinalizou que eu falo demais, e nenhuma das vezes que ele falou que eu falava demais, eu achei que ele estava certo, né, mas é por isso que a palavra é lâmpada para os nossos pés, porque a palavra, ela muitas das vezes, ela vai nos sinalizar coisas que já foram apontadas por outras pessoas e que a gente não, que não chegou até o nosso coração, mas a palavra tem esse poder. Mas atenção que Tiago, quando ele está nos dando essas instruções, irmãs, ele não está preocupado somente com o nosso relacionamento com as pessoas da nossa casa, com as pessoas do trabalho, com as pessoas da igreja. Claro que é uma preocupação dele, mas ele está preocupado com o nosso relacionamento vertical. É uma instrução que se aplica inicialmente ao nosso relacionamento com o Senhor. Como é que está o nosso relacionamento com o Senhor no que diz respeito a essas 3 instruções aqui? Ao ouvir mais, ao falar menos e ao irar-se menos. Essa é a intenção primordial de Tiago aqui, nos fazer pensar em nosso relacionamento com o Senhor. A gente tem ouvido mais ou falado mais? Quando o relacionamento em questão é entre mim e Deus. Eu falo como com o Senhor? Eu falo por meio de oração ou, muitas vezes, por meio de murmuração. Eu tenho orado bastante? É pecado orar? Claro que não, a palavra nos diz orar sem cessar. Então, não tem limites para minha oração. A murmuração, sim, a gente sabe que não deve ser feita, mas não tem nenhum problema em orar. Não é isso que Tiago está
está apontando aqui. Mas a gente precisa ter uma ordem de prioridades. A gente precisa primeiro ouvir, porque é ouvindo ao Senhor, inclusive, que a gente vai aprender a orar. E como é que nós ouvimos ao Senhor? A gente sabe que o Senhor, ele pode falar por meio do seu Espírito Santo de diferentes maneiras, mas primordialmente ele fala por meio da sua palavra, é por meio da Bíblia, né? Então, é abrindo a Bíblia, lendo, estudando, meditando, é assim que nós ouvimos ao Senhor. Então, a instrução de Tiago é: sejamos rápidos para ouvir, sejamos rápidos para ler a Bíblia, para meditar e estudarmos na palavra. Essa, então, é a primeira orientação aqui. Precisamos nos dedicar mais à leitura da Bíblia. A gente está dando voltas nisso desde que a gente começou a fazer os nossos estudos lá em Juízes, né, irmãs? Precisamos nos dedicar à leitura da Bíblia. Nunca é demais, nunca vai ser o suficiente, a gente nunca vai ter esgotado o nosso conhecimento bíblico, então a gente precisa sempre nos dedicarmos mais a isso. O Senhor, ele pode falar conosco enquanto a gente está fazendo uma oração, por exemplo. Mas como nós temos um coração que é enganoso, o tira-teima é a palavra. É ali na palavra que a gente vai conferir se aquilo que a gente sentiu ser o Senhor nos falando foi o Senhor mesmo quem nos disse. É a palavra de Deus que nos ensina sobre a importância da palavra de Deus. É a Bíblia que nos diz o quanto é importante lermos, meditarmos, respeitarmos e seguirmos o que a Bíblia nos diz. A gente, então, aqui tem Tiago nos dando essas instruções de como é que nós devemos agir com relação ao nosso relacionamento com o Senhor. Devemos, então, ler mais a palavra, estudarmos mais, meditarmos mais, ouvir mais, falar menos. Está faltando um item ainda dessa instrução. Mas é interessante que, se a gente ouvir mais ao Senhor, e falar menos também em relação ao Senhor, com certeza, os nossos relacionamentos verticais, a nossa forma de nos relacionarmos em casa, no trabalho, na igreja, também, como desdobramento, vai ser afetado, vai ser atingido. Então, uma coisa levará a outra. E é uma coisa que tem que ser primeiro da outra. Primeiro, o nosso relacionamento com o Senhor precisa ser corrigido para que os outros relacionamentos, por consequência, venham a ser corrigidos também. De novo, é importante que haja diligência da nossa parte. Olha, eu entendi essa lição e eu estou decidida a mudar. Amém. Mas que a gente tenha em mente que a carne milita contra o espírito. É uma batalha espiritual. Nós que somos mulheres e que geralmente temos mais, nos expressamos mais por meio da fala, temos mais dificuldade mesmo com esse ensinamento. Então, é difícil para nós essa coisa de ver alguma coisa e ficar quieta. A gente quer dar opinião para tudo, a gente tem ideia para tudo. É difícil, é algo que não é natural, mas é algo que o fruto do Espírito nos habilita, é algo que o Espírito Santo nos fortalece a fazer. Tiago sabia que não eram coisas fáceis, irmãs. Ele não está passando essas instruções achando que a gente vai conseguir fazer isso assim, muito simplesmente, porque ele passava por essas mesmas dificuldades. Essas instruções que ele está passando aqui para a gente fazem parte daquele processo que as tribulações colocam também para nós e que nós vimos em algumas semanas atrás, né? De nos por em purificação mesmo, no forno, de nos santificar, de nos fazer amadurecer. Não é fácil colocar essas instruções em prática, não é fácil calar quando a gente quer falar, não é fácil ouvir quando a gente não está
com vontade de ouvir. Então, são coisas que o Senhor vai nos capacitando de acordo com a nossa caminhada na fé, de acordo com a nossa carreira. E o que é ser um bom ouvinte, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no horário para eu não me perder. Ser um bom ouvinte, tanto no relacionamento vertical quanto no horizontal, irmãs. Quando a gente, então, se dispõe a ser um bom ouvinte, a ouvir alguém, a sentar para ler a palavra ou para ouvir o que um irmão, um familiar tem a nos dizer, a gente precisa eliminar as distrações. Eu não posso, por exemplo, estar ali mexendo no celular. Eu preciso investir tempo. Eu preciso saber que eu preciso de um tempo específico para aquilo que eu estou me disponibilizando a fazer, no caso, ouvir. Eu preciso prestar atenção. Se é um estudo bíblico, eu preciso ter foco, eu preciso ter direcionamento. Eu preciso também prestar atenção no que a pessoa está me dizendo. Vocês sabem que eu sou professora, né? E eu sou uma professora bem brava. Sou professora de história e eu não tenho ninguém falando na minha aula. Enquanto eu estou dando aula, ninguém fala. Agora, se você for perguntar quem está prestando atenção, aí já é outra coisa. O prestar atenção é algo que eu preciso que o aluno se decida. Eu posso fazer ele ficar quieto. Agora, prestar atenção é algo que precisa estar disponível em mim, é uma disponibilidade que precisa existir em mim. Então, eu preciso prestar atenção. Olhe para quem está falando com você. Claro, né? Se é por telefone é diferente, se a leitura bíblica também é diferente, mas a gente consegue equalizar, calibrar esse olhar de acordo com o tipo de conversa que a gente está tendo. E aplique aquilo que você está ouvindo a você também. Tenha empatia. Aquilo que está sendo dito na palavra não é para mais ninguém. Embora às vezes a gente fala, puxa, a pessoa precisava ouvir isso, a pessoa precisava ler aquilo, é para nós aquilo. Então, que a gente aplique aquilo às nossas vidas. E se é algo que a gente está ouvindo de um irmão ou de uma outra pessoa, que a gente tente se colocar no lugar daquela outra pessoa para que a gente minimamente consiga entender o que a pessoa sente. Eu preciso também tentar, preciso garantir que eu estou compreendendo o que a palavra está me dizendo, então eu faço aquelas perguntinhas chaves que a gente aprendeu lá com o livro, né, da Jane Wilkin. Eu preciso perguntar às vezes para a pessoa com quem eu estou estabelecendo aquela conversa, a pessoa para quem que está falando comigo, né? Peraí, você está me dizendo que é isso, 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 para ver se eu entendi mesmo o que ela está dizendo. Se for o caso, irmã, se for o caso, eu dou alguma sugestão. Se for o caso, eu apresento alguma solução. Isso foi um outro aprendizado aqui, estudando Tiago. Ser ouvinte não é ser aquele que vai ter uma solução para o que está sendo apresentado. Não. A pessoa ela quer que você escute o que ela tem a dizer. Se você vai ter alguma coisa que ajude na resolução daquele problema, é outra coisa, mas o que ela está querendo é alguém que a escute. É isso, então, que a gente precisa ter em mente. Vamos ouvir e já está bom demais. E, às vezes, o que a pessoa precisa, além daquele momento em que a gente a escuta, é um abraço, é que a gente chore com ela, porque, de fato, às vezes a gente não tem nenhuma solução para apresentar. A gente não tem nada para falar. Então, que a gente ouça, que a gente tenha empatia e que a gente abrace aquela pessoa. E se no caso for a palavra, que a gente abrace aquilo que o Senhor está nos dando como uma instrução para a nossa vida, como uma ordenança, como algo que a gente precisa ter e praticar.
Falamos então do que é ser um bom ouvinte e o que não devemos ser enquanto ouvintes. As pessoas nos procuram às vezes e a gente começa a ouvir louca já, para falar da gente. A gente não vê a hora da pessoa parar assim para dar uma respirada que é para a gente entrar e já falar de nós. Não. Ser uma boa ouvinte é saber que aquele momento não é seu, é um momento em que a outra pessoa precisa da sua atenção e que você não é o centro das atenções. Outra coisa que é muito, muito, muito comum é a pessoa vem, ela apresenta a você algum problema, ela te fala do que está acontecendo na vida dela, e aí, meu parceirinho, e aí, em vez de você a ouvir simplesmente, você estabelece uma competição com ela. Isso é muito comum, né? Então a pessoa apresenta um problema e você fala: Ih, mas você não sabe o que está acontecendo comigo. Você está reclamando, mas é porque você não sabe o que é que eu tenho passado. É terrível isso, irmãs. Isso é deselegante, isso não é o que a palavra nos recomenda quando ela ensina a chorar com os que choram, e é, é, é cruel também. Não se compara a cruz, não se compara a dor, não se compara sofrimento. O que o outro sente, o que o outro está passando, só o outro e o Senhor sabem. Então, que a gente tenha essa sensibilidade e que a gente tenha mesmo essa compaixão de não querer ficar comparando o sofrimento que nós temos com o sofrimento do outro. É muito triste quando isso acontece, né? Parece sala de espera de consultório médico, né? Que as pessoas parecem que querem competir para ver quem está mais doente. É muito ruim isso. O que, então, nós vamos fazer verticalmente? O nosso relacionamento com o Senhor é aquilo que vai nos dar novas ações com o nosso relacionamento com as pessoas do nosso relacionamento em casa, no trabalho, na igreja. Sim, então falamos do falar menos e do ouvir mais, mas ficou faltando ainda a questão da ira. Com relação à ira, irmã, se a gente vai ouvir mais, tanto da palavra quanto de outras pessoas, a possibilidade de que a gente sinta ímpetos de se irar vai ser maior, vão ser maiores. Se você vai ouvir mais da palavra, você vai ter seus pecados apontados, você vai ser confrontada. E às vezes quem realiza esse confronto é seu filho, é o seu marido, é a pessoa do trabalho, ou é um irmão. Então, ninguém se ira porque foi elogiado, porque ouviu alguma coisa agradável. A gente se ira porque a gente ouve algo que não quer. Ou a gente se ira porque as coisas saem dos nossos planos. A gente se ira quando as coisas acontecem de maneira diferente daquilo que a gente gostaria que acontecesse. Isso é ridículo. Isso é feio. Isso é papelão. Por quê? Porque se nós, que somos cristãos, devemos imitar a Cristo, quando é que Cristo se irou? Se a gente for lá na palavra, pegar exemplos de momentos em que Cristo se irou, a gente vai se lembrar daquele momento no templo, em que eles estavam lá fazendo comércio, né, toda aquela bagunça. E também tem uma outra passagem que é quando Cristo cura o homem da mão ressequida no sábado. Ele também fica bastante irado ali. E a gente costuma ou ouvir, ou mesmo nós usarmos estes dois momentos como liberdade para a nossa ira. Não, se até Cristo se irou, eu posso me irar também. Só que são coisas completamente diferentes. Por quê? Porque Cristo
primeiro, ele era Deus e ele não tinha pecado. Só por aí já, né, já acaba com a nossa graça. Mas Cristo, quando se ira nessas duas situações, ele não se irou porque ele teve a vontade dele contrariada. Ele não se irou porque não fizeram da forma como ele queria e pronto. Ele se irou porque a vontade do Pai estava sendo contrariada, porque Deus estava sendo ofendido. Então, se não for nessa situação, nós não devemos nos irar. Porque se Cristo, em 33 anos de vida, se irou duas vezes, conforme a palavra nos aponta, por que é que nós, pecadoras, queremos ficar iradas a cada 2 minutos? Porque as coisas não são do nosso jeito. Porque a, a, o copo não foi colocado no lugar onde a gente queria da pia, porque a cor da parede não ficou do jeito que a gente havia escolhido, ou porque, sei lá, o delivery não trouxe o que a gente pediu. A gente não pode querer se comparar a Cristo, a não ser que nosso o motivo de ira, a nossa motivação de ira, seja também aquilo que motivou a ele se irar. E não é o que nos acontece, né, irmãs? Não é o que a gente faz normalmente. Então, ouvir mais vai nos dar mais vontade de nos irarmos, mas a gente precisa respirar fundo e lembrar que o único que tinha inúmeros motivos para se irar contra nós, não o fez. Pelo contrário, ele carregou sobre si os nossos pecados, ele carregou sobre si aquilo que poderia legitimamente provocar a ira nele e, como ovelha muda, seguiu ao matadouro, né? Ele não fez como nós, que saímos por aí falando e depois a gente fica com aquela cara de Madalena arrependida, como dizia a minha avó, né? Então, que a gente tome cuidado nas comparações que muitas das vezes a gente usa para fazer, porque não são comparações legítimas. Ainda falando sobre ira, a gente precisa ampliar o nosso a nossa medida de paciência com os outros. A gente precisa procurar tratar com a mesma paciência que nós somos tratados. A gente quer paciência para nós, mas nós não temos paciência com os outros. E isso não deve ser o comportamento de um cristão. De novo, né, irmãs? Tiago sabia o quanto isso era difícil, mas ele está nos dizendo que este deve ser o nosso comportamento, essa deve ser a nossa busca, essa deve ser uh, a nossa batalha diária. Por isso, o irai-vos e não pequeis, de Efésios 4:26, ele é possível. Ali ele está dando uma orientação que é possível. Se a ira for contra algo que ofendeu ao Senhor e não somente a você, ela é legítima. Então, quando é que geralmente a gente se sente irado? Se a gente consegue listar os momentos em que a gente se sente irado, a gente consegue meio que ficar preparado para eles, e estando preparado para esses momentos, a gente consegue e criando assim formas de impedir que a ira nos atinja. Acho que vocês vão conseguir entender conforme eu for falando. Então, quando é que a nossa vontade é contrariada? Quando a gente tem que ouvir o que não queria ouvir, por exemplo. Quando a gente tem que ver o que não queria ver. Quando a gente tem que passar por situações que não queríamos passar. Ou quando a gente vê que tem alguma coisa acontecendo fora daquilo que a gente planejou. Se a gente tiver sempre em mente a soberania absoluta do Senhor,
e que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E que tudo, 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 mesmo as coisas mais terríveis, cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, isso faz com que a minha ira seja aplacada. Se essas verdades estiverem mesmo assim marcadas, escritas no meu coração, isso vai aplacar a minha ira. Quando eu ouvir algo que eu não gostaria de ouvir, mas eu me lembrar, olha, se eu estou ouvindo isso está debaixo da vontade do Senhor e é para o meu bem, isso vai aplacar a minha ira. Quando eu vejo coisas que me magoam, que me entristecem, ou que me deixam muito brava, que me deixam muito zangadas, eu lembrar da soberania do Senhor também aplaca a minha ira, né? Provérbios 19:11 diz assim: a discrição do homem falo tardio em irar-se, e sua glória está em esquecer ofensas. É tão interessante que ao longo das escrituras, assim, de capa a capa, a gente tem ali situações que apontam que o homem tolo é o que fala e o que o homem tolo é aquele que se ira com facilidade. Então, que a gente perceba que o contrário, que a sabedoria nos leva para o outro extremo, a ficarmos quietas, a ouvirmos mais e a não nos irarmos. Se a gente não quer ser essa mulher tola, aquela que destrói o lar, como a gente tem em outra parte da palavra, uma das coisas que a gente tem, aliás, 3 das coisas que a gente tem que fazer são essas aqui: falar pouco, ouvir mais e manter a nossa ira controlada. É, quase sempre, né? Quase sempre a ira vem pela nossa precipitação, porque a gente ouve e já tem aquele rompante de querer reagir, de querer dar uma resposta, de querer fazer alguma coisa, como se a nossa reação fosse imprescindível para que as coisas acontecessem, né? E é ridículo isso mesmo, né? Quando a gente para pensar. É importante, então, que a gente busque não sermos pessoas precipitadas e que a gente invista, irmãs, invista em controlar a nossa ira. É importante que a gente faça isso. É muito importante. Uma pessoa que se ira facilmente é uma pessoa que perde as estribeiras e que depois se arrepende de coisas que às vezes ela não tem depois como consertar. Quando a gente tem criança pequena em casa, ou quando a gente convive com crianças pequenas, a gente observa isso, né, muito facilmente. A criança que tem a vontade contrariada, ela se ira. Então, ela está com o brinquedo na mão, o coleguinha vem, pega o brinquedo, ela já vai e já dá uma mãozada no coleguinha. E às vezes a gente age como essas crianças. Se nós queremos ser crentes maduras, então eu não posso agir como essa criancinha que, ao ter a vontade contrariada, dá uma mãozada no outro. Eu preciso exercitar o meu amadurecimento em todas as áreas. E nessas áreas também, irmãs. Nós não podemos ser assim, porque além de adultas, nós somos crentes e conhecemos e respeitamos a vontade de Deus. Ter a própria vontade violada não pode ser algo que desencadeie em nós algo destrutivo. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o meu bem. Então eu não posso, cada vez que eu sou contrariada, me irar. Se aquela coisa que me contrariou está cooperando para o meu bem, não tem sentido eu ficar brava com aquilo, eu ficar zangada com aquilo. A nossa ira revela o quanto nós, de fato, acreditamos naquilo que a palavra nos fala. Se eu acredito que a
vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, se eu acredito que o Senhor controla todas as coisas, se eu acredito que as coisas cooperam para o meu bem, a ira não combina com o meu comportamento. Não combina. Outra coisa importante aqui é o que aparece lá, irmãs, no verso 21, que diz assim: pelo que, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Aqui tem uma palavra que também aparece lá no verso 18. O verso 18 é aquele que diz assim: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. E aqui no 21, essa palavra imundícia, aqui no original, irmãs, ela é aquela cera do ouvido, sabe? Então, está falando aqui na palavra, aqui está dizendo, se a gente fosse substituir, que a gente deve rejeitar toda a imundície semelhante àquela da cera do ouvido, né? Que geralmente é algo que causa tanta repulsa a nós, quando a gente vê aquilo, a gente fica enojada, né? E a palavra original usada é essa. Aqui está dizendo assim, vou ler de novo para que a gente entenda o raciocínio, no 21. Pelo que, rejeitando toda a imundície e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra que vos foi enxertada. Mas nós já não somos salvas, convertidas? Eu tenho que receber ainda alguma coisa? Essa palavra ela já não foi semeada em mim? Ela já não está ali crescendo e frutificando? A gente tem etapas, né, enquanto salvos. Então, a gente primeiro é justificada, aí nós estamos aqui no processo de santificação, todas essas coisas, né, que nós estamos estudando nos ajudam neste processo de santificação, mas é só na glória que nós estaremos livres de todas essas coisas que nos afligem aqui, então. Então, é por isso que nós ainda diariamente precisamos receber essa palavra que vai nos ajudando gradativamente, pouco a pouco, em alguns assuntos de maneira mais rápida, em outros muito lentamente, que tem coisa que parece que a gente não aprende, mas a gente vai recebendo a palavra, né? E para que a gente vá conseguindo essa santificação gradativa, mas lembrando também, aquele que começou a boa obra, ele é fiel e ele vai concluí-la. Então, mesmo que a gente não esteja vendo resultados, mesmo que esteja muito devagarinho, mesmo que a gente fala, Senhor, não tem jeito, eu não vou aprender, eu não entendo. Ele vai concluir sim. O tema central dessa semana, ele, além de fé genuína, que é o que trata toda a carta de Tiago, ele vai nos falar de obediência. Porque se eu tenho fé, irmãs, eu preciso obedecer. Eu preciso não só acreditar que essas instruções que Tiago está me passando são acertadas e são as melhores, mas como eu preciso obedecê-las também. Apesar dos pesares, com todas as dificuldades, eu preciso obedecer a essas instruções aqui. Aí olha só o que diz lá no verso 23. Por quê? Se eu ouvir nessas instruções, aí diz, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho, desculpe, o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se e logo esqueceu-se de que tal era, desculpa, vou de novo. Errei a pontuação, perdão. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural.
porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de que tal era. Agora foi. Então, não adianta eu ouvir essas instruções que Tiago veio passando lá desde o segundo verso desse capítulo. Especificamente, nós estamos falando dessas, né, a respeito de ouvir mais, falar menos e se irar mais, e eu não praticar, não adianta isso. Se eu tenho a fé genuína, eu preciso obedecer a essas ordenanças aqui e eu preciso colocar em prática. Outra coisa também que eu nunca havia parado para pensar é sobre o que queria dizer esse negócio, né, de olhar no espelho e dar meia volta como se nada tivesse acontecido. Mas nós, seres humanos, eu acho que de maneira geral, mas em especial nós mulheres, a gente quando vai olhar no espelho para dar aquela geral, é para ver o que a gente está precisando ajeitar, né? Então a gente olha o cabelo, a roupa, a calça, a saia, sei lá, e aí se a gente vê que tem um fiozinho sobrando, a gente corta o fiozinho. Se a gente vê que o cabelo está desarrumado, a gente arruma o cabelo. Se a gente vê que tem uma mancha, sei lá, a gente passa uma base. A gente usa o espelho para apontar aquilo que está errado. Agora, se a gente olha para o espelho, vê que tem coisa errada e vira a cara como se a gente não estivesse olhando para o espelho, a gente está agindo como este homem aqui que Tiago está falando. Ele não está usando o espelho para nada. Então, a gente precisa usar a palavra como o nosso espelho. É a palavra que vai nos dizer o que está errado e o que precisa ser corrigido. E aí eu preciso ser praticante. Eu não preciso só ouvir o que ela está me dizendo que está errado e falar, ah, tá, ok, tudo bem. E continuar como se nada tivesse acontecido. Eu preciso ouvir e praticar. Eu preciso que aquele espelho seja o meu parâmetro, o meu objetivo a ser atingido. Muitas das vezes a gente tem como objetivo o cabelo da mulher da novela, o corpo da mulher da revista. Aqui é muito mais importante. O meu espelho, aquilo em que eu me espelho, deve ser a palavra, e eu tenho que dedicar toda a minha vida, investir todo o meu tempo em conseguir atingir aquele parâmetro, aquele objetivo e a me tornar cada vez mais parecida com aquele espelho. É óbvio isso, né, irmãs? Do que adiantaria a gente ter investido tempo em estudar Juízes, em estudar Ruth, se a gente não fosse fazer disso um espelho para as nossas vidas? Na verdade, a gente não teria investido, a gente teria gasto tempo. Se não é para mudar o que precisa ser mudado, não tem nenhum sentido a gente dedicar tempo ao estudo da palavra. É o nosso espelho, é o que a gente precisa ter como nossa régua, é o que vai medir todas as nossas ações, o nosso comportamento. A gente não usa o mundo como parâmetro, a gente usa a palavra. Nós, mulheres cristãs, nos espelhamos no que a palavra nos diz sobre sermos cristãs e especificamente o que a palavra nos diz sobre sermos mulheres cristãs. Estamos caminhando já para o encerramento, tá, meninas? A palavra, ela deve ser um espelho de tal maneira na nossa vida que as pessoas percebam isso. Então, que acontece às vezes assim, das pessoas olharem para uma pessoa e falar assim, nossa, você parece com tal artista. Ou, ah, o seu cabelo parece com o cabelo de fulana. Ah, a sua roupa é igual à roupa de cicrana. Conosco, que somos cristãs, o que as pessoas precisam saber é que a gente tem que ser estranhada. A pessoa tem que olhar para a gente e falar, não, essa mulher aí é esquisita. Essa moça aí é diferente. Tem alguma coisa estranha nessa pessoa aí. A gente não pode, assim, passar despercebido pelo mundo, irmãs, como se a gente fosse só mais uma. Quanto mais espelhadas na palavra nós formos,
mais estranhas para o mundo nós seremos. Isso também é um bom termômetro para nós. Se a gente está passando e ninguém está vendo que a gente é diferente, se não está tendo nenhum comentário falando, nossa, mas você fala diferente, você se porta diferente, você pensa diferente, se ninguém está fazendo esse tipo de comentário, talvez, né, não são só esse tipo de apontamentos que nós temos, mas talvez é porque a gente precisa dar uma calibrada aí, dar uma afinada mesmo no que nós estamos fazendo e na nossa, em como nós estamos espelhando o que a palavra nos diz. Se a gente quer ser diferente, a gente precisa então ler a palavra, porque se é o nosso espelho, se é o nosso parâmetro, eu preciso olhar para esse espelho, eu preciso saber o que ele diz. Eu preciso estudar a palavra e eu preciso meditar. Vejam, irmãs, que são fases diferentes, né? A gente lê a palavra, às vezes, todo dia, mas não é todo dia que a gente medita na palavra. Eu acho que o mais difícil da gente fazer, na verdade, é o meditar, mais difícil até do estudar, na minha opinião. Mas então a gente precisa ler, precisa estudar, precisa meditar, para que então a gente possa praticar. E a prática da palavra, ela está diretamente associada ao combate do pecado, e só combatendo o pecado é que seremos livres para obedecer. Aí nós temos a liberdade de obedecer, porque somos escravas de Cristo, né? É esse paradoxo que só quem é cristão entende. Só sendo escravas de Cristo é que temos a liberdade, a felicidade de poder obedecer aquilo que ele manda, por mais difícil que seja, como, por exemplo, essas instruções de Tiago aqui para essa semana. Aí lá no 26 e no 27, para caminhar para a conclusão, irmãs, diz assim: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. A Lenice até brincou na semana passada que eu adoro um dicionário, né? E eu adoro mesmo. E eu fui lá no dicionário e procurei o significado de religioso. E aí tá lá que religioso é quem vive devotadamente uma religião. Ou seja, quem a pratica de fato. A gente, no meio cristão, a gente muitas das vezes tem a palavra religiosidade como algo ruim. A gente lembra dos fariseus, por exemplo. Mas aqui é em outro sentido, é no sentido bom da palavra, de você seguir aquilo que você diz ser. Então, a palavra ela nos estimula a falar muito ou a falar pouco, por exemplo? A falar pouco. Então, se eu sou religioso, de acordo com o que está sendo dito nesses últimos versos aqui deste capítulo, eu preciso praticar o que a palavra diz e eu preciso ser uma pessoa de fala reduzida. Senão, não estou seguindo aquela religião de fato. Se ser cristão, de acordo com a palavra, é falar pouco, mas eu falo muito, então eu não estou sendo cristã, minha religião está sendo vã. É muito interessante porque a palavra, irmãs, ela serve como alarmes, não é? Ela vai ela soa um alarme assim para dizer aquilo que a gente está fazendo de errado. Então, se você fala demais, é o alarme tocando aí. Para de falar, fala menos, fala pouco, diminui, ouve o que está sendo dito, é o alarme disparando da palavra, né? É o espelho assim apontando para sua boca, né? Como se você fosse diante de um espelho e tivesse uma boca gigantesca.
e a boca tem que ser pequenininha. A palavra, ela tem que ser cumprida, ela tem que ser obedecida, não só porque nós somos cristãs, mas porque ela, além de tudo, irmãs, ela nos protege. Obedecer, além de ser ah, um sinal de liberdade, um privilégio de somente daqueles que são livres em Cristo podem ter, ela vai nos proteger. Quantas foram as vezes, eu tenho certeza, eu não preciso nem perguntar exemplos, quantas foram as vezes que todas vocês se arrependeram de algo que vocês falaram? Ou quantas foram as vezes que a gente se arrependeu porque alguém falou assim: ah, mas eu te falei aquilo, você que não ouviu. E aí a gente pega e fala assim: ah, é? Você falou? E a gente, de fato, não ouviu. Então a palavra, ela cria essas coisas assim, né? Porque é do pai, né? E o pai protege mesmo, o pai abraça. Então a palavra tem isso para nos proteger. Outra coisa, então, do 27, encerrando, né? Amparar órfãos e viúvas. Ela está querendo dizer o que diz, órfãos e viúvas, mas não só órfãos e viúvas. Aqui, essas duas classes de pessoas foram escolhidas porque nessa ocasião, nesse contexto histórico, elas eram os exemplos de pessoas mais desvalidas, de pessoas mais desamparadas daquela sociedade, os órfãos e as viúvas. Mas e atualmente? Quem são os desamparados? Da nossa família, da nossa igreja, da nossa sociedade. Nós temos como obrigação, porque é uma ordenança, ampararmos estes desvalidos, essas pessoas que estão desamparadas. Um bom propósito de oração, inclusive para o nosso grupo, irmãs. Eu me preocupo muito sempre com as irmãs que não pedem oração no grupo, porque todas nós temos motivos de oração, mas nem todas pedem oração. Então, que o Senhor nos revele que às vezes é uma pessoa próxima a nós que está precisando de alguma coisa e a gente não está sabendo. Que o Senhor nos revele essas coisas. Ou na igreja, ou na família, ou no trabalho, enfim, onde nós estivermos, que nós possamos ser sal nessa situação, inclusive, de atender aos desvalidos, aos desamparados, para que a gente, então, não seja corrompido pelo mundo, como aparece aqui na última parte deste verso, que a gente não se misture às porcarias do mundo, né? Que a gente não seja comprado pelas coisas que o mundo pode nos oferecer, para que a gente não se assente na roda dos escarnecedores, para que a gente não ache mais agradável as coisas que o mundo nos oferece do que as coisas que o Senhor, as coisas do alto, nos oferece. Nesse tempo que nós estamos vivendo agora, de incerteza, de instabilidade, que a gente seja diferença entre as pessoas com as quais nós nos relacionamos, né? A gente não pode ter o mesmo comportamento desesperado e instável que as outras pessoas estão apresentando neste momento, irmãs. Então, que nós tenhamos este propósito, esse compromisso de seguirmos estas instruções de Tiago. São 3 inicialmente, e que já são bem difíceis, eu creio, para todas nós, que já dão, assim, motivo de muita oração, de muita luta para todas nós, e que a gente obedeça, que a gente seja praticante do que a palavra tem nos ensinado, não só nesse capítulo, mas em tudo que nós temos aprendido e ouvido, do que o Senhor tem nos instruído, do que o Senhor tem nos ordenado, que nós ouçamos e coloquemos em prática, debaixo do seu Espírito Santo que nos fortalece, do fruto do Espírito que nos dá
tudo aquilo que nós precisamos para que a gente obedeça àquilo que Ele nos pede e que o Senhor esteja conosco nessa batalha, nessa luta espiritual tão, tão, tão grande. Eu vou orar agora para encerrar o estudo e aí depois eu abro o áudio e a gente pode conversar um pouco sobre o estudo, tá bom? Senhor Deus, Pai querido e amado, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos porque a tua palavra tem sido para nós tudo, tudo, tudo o que nós precisamos. Tem sido de fato o nosso pão, Senhor. Tem sido aquilo que tem nos alimentado. O Senhor tem nos instruído e essa instrução é que tem sido responsável pela manutenção dos nossos dias. Pai, nós te agradecemos por isso. Te pedimos, Senhor, que nos faça praticante da tua palavra, que não permita que os ensinamentos desses estudos entrem por um ouvido e saia pelo outro. Senhor, não permita que isso aconteça. Mas grave, Senhor, em nossos corações esses ensinamentos e que nós lembremos deles a cada minuto, Senhor. Que o Senhor nos dê freio na língua, controle o nosso falar, que o Senhor nos dê empatia para que a gente ouça mais aquelas pessoas que nos procuram, que nós nos tornemos bons ouvintes. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nos ajude a ser praticantes conforme a sua palavra nos diz que nós temos que ser. Eu te peço também, Senhor, neste período tão, tão, tão específico que nós vivemos, que o Senhor nos dê a sabedoria de José, Senhor. Nos tempos de vacas gordas, ele estocou alimento, mantimentos, ele poupou, para que no tempo de vacas magras, Senhor, os celeiros estivessem abastecidos. Que seja tempo, Senhor, de nós também estocarmos os celeiros espirituais, que nós estejamos fortalecidas na tua palavra, que seja tempo também, Senhor, de armazenarmos conhecimento do que as Santas Escrituras nos ensinam, que seja tempo de enchermos os celeiros com os teus ensinamentos, para que possamos passar pelo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E aí, meninas? Alguém quer fazer algum comentário sobre o que foi essa semana? Essas, né? Porque era para ter sido no domingo passado. Eu agradeço muito as orações de vocês. Elas me alcançaram. Eu realmente não estava bem, mas eu tô joia. Alguém quer falar alguma coisa? Ai, que silêncio! Ai, que beleza! Queria que as minhas Você dá um aulas... estudo sobre falar e depois quer que a gente fale. Verdade, Quem vocês já vai ter estão coragem de praticando? falar alguma coisa? Vocês já estão praticando? Olha lá, todo mundo concordou. Beleza. É bem difícil, né? Mas essa semana Agora. é puxado, né? Não só no que diz respeito a falar, mas quando fala que a gente tem que ser praticante, é puxado. É um beliscão, né? Foi muito bom, Débora. Obrigada. De verdade. Eu que agradeço muito. Sempre é maravilhoso ter essa oportunidade, meninas. Pronto? Podemos encerrar, então? Eu acho que, especialmente para a gente como mulher, essa palavra é bem complicada, porque, igual você falou mesmo, né? A gente sempre tem uma palavra, a gente sempre tem uma razão, a gente sempre tem o nosso jeito de colocar, de fazer as coisas, né? Então, assim, pelo menos para mim é bem complicado isso, de colocar em prática. É verdade. Só para você, Carla, tá? Só para você. Você sabe que eu tive, não sei se foi a dúvida de todas, mas na questão da ira,
eu fiquei muito confusa em saber se ela é ou não um pecado e a diferença no exercício 5. Eu queria compartilhar a minha dúvida com as irmãs, não sei se foi a de todas, se existe... Qual é a diferença entre a ira pecaminosa e a não pecaminosa? Queria ajuda. Alguém quer falar? Talvez eu tenha sido confusa aí mesmo, Van. A questão da pecaminosa e a não pecaminosa é a seguinte: se você se ira porque a lei do Senhor foi quebrada, ela é legítima. Não é algo que tem relação específica com você. A sua vontade, o seu querer, aí é legítimo, que é o que aconteceu quando o Senhor se irou. Agora, se é porque a sua vontade foi contrariada, aí ela não tem sentido nenhum. Aí o Eu ia até exercício dar um testemunho que esse versículo 20 teve um momento da minha vida que eu estava muito irada, né? E essa ira era legítima, a lei de Deus tinha sido quebrada, só que a gente normalmente sente essa ira quando a lei de Deus é quebrada e a gente é afetada por causa disso de alguma forma, né? Dificilmente o nosso zelo é tão grande se a gente não é diretamente atingido quando outra pessoa quebra a lei de Deus. Mas na situação específica, a lei de Deus tinha sido quebrada e eu tinha sido atingida de uma forma bem específica e muito difícil, muito complicada. Estava tendo que lidar com as consequências desse pecado de outras pessoas. E a minha ira estava se transformando em uma amargura. E essa era a minha principal tentação de não deixar que aquela ira legítima se transformasse em um pecado, porque estava se transformando numa amargura, né? E aí, numa manhã, aqui em casa, eu estava meditando, lendo a Bíblia, e eu não lembro como que eu fui parar em Tiago, exatamente nesse versículo aqui, 20. E o Senhor me exortou muito e me consolou muito também, com esse versículo que diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. E esse foi um dos grandes ensinamentos daquela época para mim e que eu carrego até hoje, de que por mais que eu mirasse e de forma legítima, essa minha ira era uma emoção legítima, mas ela não ia produzir nada. E que eu deveria entregar aquilo para o Senhor, porque só a justiça dele poderia cobrir aquela multidão de pecados. E foi uma libertação, foi um momento assim mesmo de transformação, de Deus pegar aquele meu sentimento que não era errado, mas que estava indo para um caminho errado, e falar assim: me entrega isso, porque sou eu que vou cuidar disso. Quem vai produzir a justiça não vai ser você sentindo isso, mesmo que for legítimo. Então, foi um momento ali de aprender muito, porque eu tenho a característica de ser uma pessoa iracunda, né? Eu sou uma pessoa esquentada e tal. Mas aquela situação específica não era por causa da minha personalidade. Realmente algo tinha acontecido e sido feito. E se eu não mirasse, ia ter alguma coisa esquisita. Porque, por exemplo, não foi isso que aconteceu, graças a Deus. Mas imagina que, sei lá, matam alguém da sua família ou você sofre alguma espécie de abuso e você não vai ficar irada com aquilo. É uma emoção automática e natural e esperada, que se você não tiver, você tá com algum problema, né? Mas que pode se transformar numa amargura. E naquele momento o Senhor interrompeu esse processo, graças a Deus, de transformar isso numa amargura profunda e falou: me entrega isso, a sua ira, você deve senti-la, ela é legítima, mas não vai produzir a minha justiça. Quem vai cuidar disso sou eu. E foi o que eu entendi dessa explicação que a Débora deu também. E aí, Ivan? Não, agora sim ficou claro. Nossa, eu falei, eu tava batendo nessa questão, falei, deixa eu avançar. Quem sabe eu indo mais pra frente eu consiga entender e voltar nela e ter respostas para ela. E foi o que aconteceu. Você no estudo você não passou em branco não, você mencionou.
É que eu tava anotando, né? Não consegui anotar. Daí eu falei, ah, não, eu tiro a dúvida depois. Mas ficou muito claro. Obrigada pelo seu testemunho, você ajudou. Eu Um bom percebi, parâmetro também é a gente pensar que se fosse um pecado em si mesmo, Deus nunca ia se colocar numa posição de que ele estaria irado. verdade. Se aquilo fosse algo que fosse um pecado em si mesmo, Deus nunca iria falar algo assim sobre si próprio. Deus nunca fala que ele é adúltero, por exemplo, ou que ele tem um desejo que é deslocado, que é um desejo errado. Então, se Deus se apresenta dessa forma, é porque há uma maneira santa de sentir aquela emoção, aquele sentimento. Porque Deus nunca vai se colocar numa posição de pecado, né? De ilegitimidade. Outra coisa, meninas, que é importante também é que, embora o Senhor tenha se irado, ele não se descontrolou. Que também são coisas que às vezes a gente confunde. A gente às vezes atribui o nosso descontrole a essa mesma desculpa. Ah, mas até o Senhor se irou. Em momento nenhum, o Senhor perdeu o controle. E nós, muitas das vezes, no momento de ira, a gente se descontrola. A gente faz coisas que depois a gente nem sabe que fez. Então, são coisas que a gente precisa mesmo ficar bem, bem ligada. E o testemunho que eu ia dar é que o que eu observei enquanto eu estudava essa carta, né, nesse trecho, é que eu sempre fui uma pessoa que falou muito, né, até acho que por isso eu decidi ser professora, e eu nunca achei que eu falei sem razão. Eu sempre soube que eu falava muito, mas eu sempre achava, até chegar esse estudo, meninas, não é até eu ser convertida, não. Eu sempre achava, não, mas eu falei, mas eu estava certa. Eu tive razão de falar sim. Eu fiz bem de falar, né? Então, é mais um ensino de fato que o Senhor me deu. A gente está aprendendo mesmo o tempo todo e isso mostra o quanto é importante estudar a palavra, que você acha que você já não está pecando em determinada coisa, vem a palavra e escancara um negócio assim para a gente, para mim no caso. E tanto é que a palavra fala que irai-vos, porém não pequeis, né? Então, na verdade, como você conduz essa sua ira, como você trabalha ela diante daquilo que está acontecendo, né? Hoje eu estava lendo um livro sobre educação de filhos e ela, por acaso, usou esse exato versículo porque às vezes a criança ela comete um pecado, uma desobediência aos pais é pecado, e aí a motivação nossa para repreendê-la e para discipliná-la. Então, a gente às vezes disciplina não porque ela pecou contra o Senhor, desobedecendo aos pais. Tem um primeiro momento esse sentimento que a Cecília falou, que é válido, mas aí a gente coloca o nosso orgulho acima do pecado que ela cometeu contra o Senhor e disciplina ela pelos motivos errados e da forma errada. Então, esse estudo dessa semana ajudou muito, casou muito com o livro que ela colocou. Colocou também falando colocou esse versículo exato, porque a gente se ira muito com crianças pequenas o tempo inteiro, né? Pisa muito no calo. Então, é uma área que a gente precisa também falar. Com crianças tem que tomar muito cuidado. Ajudou muito o estudo na prática, assim, por isso que eu fiquei bem calada, porque essa semana eu percebi que eu preciso ficar bem calada. Aquele provérbio que a Débora citou no começo me persegue, que até o tolo se passa por sábio quando tá quieto, né? Então, é bem assim, a gente precisa depender muito do Espírito Santo para saber o equilíbrio de não ser relapso quando precisa falar alguma coisa, mas também de, como diz o Gui, saber escolher as brigas.
para ter essa sabedoria, esse discernimento. Acho que é isso, né, Dé? Alguém mais tem alguma coisa para falar? Não. Eu tô rindo porque é um pecado difícil pra mim, porque eu sou muito Que feio, hein, mãe? difícil. E assim, a gente tá em quarentena e esse é um pecado que ele é muito exaltado com o meu pai. Eu tô em quarentena junto com o meu pai, então Deus tem trabalhado muito em mim. O que é bom, porque tudo que ele faz é bom, né? Então, Ô, Maíra, é a Cátia que tá falando. Você me passa o nome desse seu livro aí que você leu aí, de Educação de Criança, pra gente não se irar com eles, por favor. maravilhoso, vou passar. Eu quero também. Nossa, ele é muito bom. Vou passar, gente, pode deixar. Vou pôr no grupo. Das irmãs. Vou pôr. É isso então, né, meninas? Podemos encerrar. Podemos. E aí a gente manda o aviso de quando vai ser a próxima reunião pelo grupo. E se tudo der certo, vai ser com a Renata Stanchini Mello. Ela que vai dar o estudo pra gente. Ótimo. Tá bom, meninas. Eu agradeço de novo, viu? Eu tô com muita saudade de vocês, muita mesmo. Que Deus abençoe e até o próximo. Vamos continuando. Qualquer coisa, qualquer dúvida, a gente vai resolvendo no privado ou no grupo. Tá bom? Deus abençoe a todas. Obrigada, Débora. Tchau, tchau. Tchau.